Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Educação no Lar, e diz assim: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. As palavras são de Jesus, estão em João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Aí está, meus irmãos, uma bela página, um belo convite à nossa reflexão acerca dos dias atuais, dos nossos modernismos, da nossa busca desenfreada por mais liberdade, ao passo que vamos nessa busca esquecendo os valores que herdamos dos nossos pais, dos nossos avós. Esses valores fazem com que nós nos tornemos família, fazem com que nós consigamos nos aglutinar ao redor daqueles que nos são caros, daqueles que se sacrificaram por nós, trazendo-nos a oportunidade do crescimento moral e espiritual. Porque, em verdade, quando nossos pais nos corrigem, eles estão exercendo a nossa educação espiritual. Eles estão nos mostrando um caminho de elevação. Muitas vezes se confunde essa questão com a educação verniz da sociedade. Aquela em que a gente diz, por uma questão de gentileza fria, vazia, oi, bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, Deus te ilumine, oi, meu querido. Então, esses valores, por certo, têm sim o seu propósito. Estas frases, por certo, sim, trazem no seu propósito um desejo de que a outra pessoa esteja bem, que fique bem. Mas
virou ali, sai dali de perto, o que vai acontecer? Se não tem a profundidade do ensino dentro de casa, se não tem gravado em seu caráter os ensinamentos da família, dos antigos, virou a esquina, esqueceu, e se vier alguém com uma iniciativa de falar mal daquele a que se desejou um bem-estar, já se coloca ali a falar mal pelas costas. Então, o guardar o propósito do bem dentro de nós, o guardar a iniciativa de ser puro e verdadeiro, guardar dentro de nós os valores trazidos pelos nossos pais, pelos nossos avós, são, em primeira instância, a primeira defesa, a primeira barreira contra esse tipo de atitude de falar mal dos outros por uma questão de frivolidade, leviandade, que parece ser o que se graça hoje na nossa sociedade. Não é uma crítica à sociedade, apenas constatação, onde as pessoas vivem de acordo com aquilo que se mostram. O importante para elas é serem reconhecidas por alguma coisa, por algum feito, mesmo que seja uma coisa banal. Porque é banal a gente desejar o bem e procurar levar um sentimento de paz, de conforto àqueles que cruzam o nosso caminho. Mas isso tem que ser verdadeiro, tem que ser puro, não pode ser superficial, como um verniz social. E é esses valores que o Cristo se refere. São esses valores que Jesus nos indica para que nós apliquemos em nosso lar, em nossos filhos, netos, por que não? Sobrinhos também. Ou seja, todos aqueles que nos circundam a nossa vida, a nossa existência, estão, de uma certa forma, também aptos a serem tocados pelos nossos valores, pelos nossos ensinamentos. Assim, cada um de nós que realmente deseja seguir o Cristo, que realmente deseja buscar o entendimento, a compreensão do que são valores morais, daqueles ensinamentos respeitosos que os nossos pais, os nossos avós nos trouxeram, terão que iniciar essa jornada de volta nesse caminhar mais verdadeiro, mais honesto e de elevação espiritual. Porque todos aqueles que guardam esses valores como um tesouro dentro de si, por certo, em momento nenhum eles estarão suscetíveis a cair nas armadilhas da frivolidade, da leviandade. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça a todos para prosseguirmos nesse caminho, buscando sempre a nossa melhoria e a melhoria daqueles que se encontram junto a nós nessa caminhada. Temos defeitos? Claro que temos. É difícil romper esse círculo vicioso e buscar um círculo auspicioso. É difícil. Mas essa é a nossa tarefa aqui. Nos melhorarmos sempre, buscarmos sempre o entendimento e a compreensão das palavras de Jesus, que é o nosso Mestre. Agora, se nós não o entendemos como o nosso Mestre, fica difícil da gente seguir e ter valores mais elevados. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.